E se a queda na Selic fizer a Caixa de Seguridade valer muito mais do que o preço atual? Ela está barata ou o mercado está certo em ignorar? Nesse vídeo eu vou falar alguns pontos referentes a essa possibilidade do mercado reprecificar bem melhor a Caixa de Seguridade caso existam cortes de juros para os próximos anos. Então, sem enrolação, vem comigo para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, vocês podem ver que os indicadores da Caixa de Seguridade mostram que ela está relativamente bem precificada no momento atual, mas lembrando que o mercado precifica também o chamado prêmio de risco, que seria a comparação de curto prazo entre investir em renda variável ou em algum ativo de renda fixa. Então, o mercado reprecifica melhor as ações caso exista essa possibilidade de corte de juros num futuro próximo ou a confirmação disso. Antes de seguir com os próximos pontos, vou falar em relação às linhas de negócios da Caixa de Seguridade e de onde vem seu lucro. A Caixa de Seguridade é líder no seguro habitacional, onde 50% dos seus prêmios emitidos vem dessa parte desse seguro e a representatividade do negócio de seguros corresponde a 46%. Ela também está presente na parte de acumulação, com previdência, consórcio e capitalização, ganhando taxas de administração desses tipos de produto e também a parte de distribuição, onde eles ganham corretagem da distribuição de todos esses tipos de produtos. Então vocês podem ver todas as vertentes que a Caixa de Seguridade está inserida. Vou comentar rapidamente sobre o relatório de desempenho que nos dá uma luz em relação ao futuro resultado da seguradora. Vocês podem ver que em relação à parte de previdência, estamos bem em linha com os outros anos anteriores e na parte dos prêmios emitidos, que é a parte mais importante que temos de estar de olho, todas as grandes seguradoras da nossa bolsa estão tendo uma desaceleração dos prêmios emitidos nesse ano de 2025 e provavelmente ainda em 2026. Mas isso ainda não afetou de forma significativa e o mercado também precifica que não deve afetar de forma significativa o resultado da Caixa de Seguridade. Vocês podem ver que em outubro o total de prêmios emitidos caiu em 1,8% em relação ao ano passado, e nos últimos 10 meses caiu apenas 2%. Então existe sim uma desaceleração da parte de seguros no momento atual de alta taxa de juros, mas é uma isso é um efeito passageiro que eu vou mostrar a seguir para vocês. Mas a parte mais importante da seguradora, que é o seguro habitacional, ainda segue crescendo fortemente, principalmente no mês de outubro, e comparando os últimos 10 meses, cresceu 11,4%. Então a seguradora, na sua principal linha de negócio, ainda segue crescendo de uma forma bastante acelerada. E onde vem batendo bastante no resultado da seguradora é a parte do seguro prestamista e o seguro de vida. Os prêmios emitidos da parte prestamista caíram consideravelmente comparando com 2024 e também 2023. E esse prêmio emitido da parte prestamista está estreitamente ligado à taxa de juros. Então, uma taxa de juros maior afeta diretamente esse tipo de produto. Um dos motivos que me deixa bastante otimista com a seguradora é essa correlação negativa que existe do financiamento imobiliário com a taxa de juros. Nesse gráfico que eu mesmo plotei esse gráfico aqui com os dados da BCIP e do Banco Central, quando as unidades totais financiadas estão em uma alta constante, geralmente a Selic está em queda. E isso aconteceu nesses últimos dois períodos dessa comparação. Vocês podem ver que a queda nas taxas de juros fez com que as unidades financiadas crescessem de uma forma bastante acelerada. E provavelmente no futuro próximo pode acontecer também o inverso, já que estamos nesse momento onde a taxa de juros está extremamente elevada e a queda bem forte das unidades financiadas. Então, caso no futuro a taxa de juros seja cortada novamente para o patamar de quase 10%, isso já deve fazer efeitos bastante relevantes em relação aos prêmios emitidos do seguro habitacional e também a parte prestamista que eu destaquei para vocês. E vocês podem ver que a leve queda na taxa de juros que aconteceu aqui em fevereiro a julho de 2024 já fez com que as unidades financiadas tivessem um crescimento bem rápido nesse curto intervalo de tempo. Então vocês podem ver que sim, existe uma forte correlação da taxa de juros com essas unidades financiadas e a Caixa de Seguridade é altamente afetada por isso. E como eu já destaco em vários e vários vídeos, muita gente fala: "Ah, se a Selic cair, o resultado da seguradora vai desabar". E isso não é uma verdade, porque como eu mostrei para vocês, a Caixa de Seguridade é uma empresa bastante
relacionada à taxa de juros, principalmente de forma inversa a ela. E olhando aqui para a representatividade do resultado financeiro da seguradora em relação ao seu lucro líquido, vocês podem ver que nos 9 meses de 25, 33% do lucro líquido veio do resultado financeiro. Mas qual é o ponto aqui de atenção? Se a taxa de juros cair, o resultado financeiro não vai a zero. Vai cair ali de uma forma bem pontual. Vamos colocar que a taxa de juros vai ser cortada de 15 para 10% até 2027. Então vai cair em 5% essa rentabilidade. Os 10% ainda vão existir. É isso que muitas pessoas não colocam na conta. Além da parte operacional, que representa 67% do resultado da seguradora, ter um crescimento mais expressivo por conta daqueles fatores que eu expliquei anteriormente. Então vocês podem ver que sim, a seguradora é sim afetada em relação ao resultado financeiro, mas não é nada drástico assim. E vou destacar novamente o que o mercado espera para 2026. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos. O mercado espera um crescimento de 8,14% para 2026 em relação a 2025. A seguradora teria um lucro por ação de 1,55, com um dividendo de 8,45%, considerando 90% de payout. Muitas vezes ela paga mais ou menos 92%. Dividendo por ação de 1,40 e o PL estaria em 10,56. É bastante barato para uma seguradora que está em um momento um pouco mais complicado, como eu destaquei para vocês, e ainda entrega resultados crescentes e bastante elevados. Vou destacar novamente a fórmula do preço justo do modelo de Gordon para vocês terem uma ideia do quanto a Selic pode afetar diretamente a precificação do mercado em relação ao ativo. Primeiramente, vamos passar aqui sobre as premissas do modelo de Gordon. O preço justo da ação é calculado dividindo o dividendo por ação do próximo ano pelo custo de capital próprio menos o crescimento. Pode ser calculado facilmente utilizando o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, a taxa de reinvestimento, que seria o 1 menos payout. Isso aqui você pode calcular de várias empresas dessa forma. E a Caixa de Seguridade nos últimos anos vem tendo um crescimento bastante acelerado, de mais de 21%, principalmente por conta daqueles períodos onde a Selic estava baixa, que fez com que os resultados tivessem uma forte crescente, o que pode acontecer novamente no futuro. Vai ser dessa mesma magnitude? Provavelmente não, mas ainda assim podemos ter uma visão mais pessimista em relação ao ativo e estimar uma taxa de crescimento apenas de 10%. Estimando essa taxa de 10% de crescimento apenas, com um dividendo de 1,40, como eu falei com vocês, e um custo de capital de 17%, que seria uma taxa de juros de 15%, mais 2 pontos percentuais de prêmio de risco. Por você estar investindo em renda variável, você exige um prêmio de risco maior. Colocando que essas premissas com o custo de capital de 17%, o preço justo de Gordon seria hoje de 19,93, com a margem de 23%. Então, se o mercado levar a seguradora até os quase R$ 20, ele está precificando ainda com o custo de capital, com uma taxa de juros de 15% e um crescimento ali moderado, como eu destaquei para vocês, que pode acontecer nesses próximos anos. O que o mercado espera em relação aos cortes de juros? Eu, sinceramente, eu não gosto tanto do Boletim Focus, ele estima muito mal as coisas em diversas vezes, mas vamos usar ele aqui como base. O Boletim Focus do Banco Central, com o fechamento de 2026, a Selic seja cortada até 12,25 e para 2027 ela seja cortada até 10,50. Então, podemos estimar, se a Selic for cortada de 15 para 12,25 em 2026, qual será o meu preço justo pelo modelo de Gordon para a Caixa de Seguridade. Então, as mesmas premissas, um crescimento ainda moderado de 10%, lembrando que ela tem um histórico de crescer quase 20%, que não deve acontecer da mesma forma para os próximos anos. Por isso que eu estou sendo bastante pessimista com essa taxa de crescimento. O dividendo para o próximo ano de 1,40, o custo de capital de 14,25, que seria os 12,25 da taxa de juros, mais 2 pontos percentuais de prêmio de risco. Então são 14,25. O preço justo pelo modelo de Gordon seria de 32,82. Então ela teria que dobrar na cotação para o mercado precificar ela no seu preço justo, caso exista esse corte todo de 15% para 12,25. Não tem como saber, lembrando que isso é renda variável,
não tem como garantir nada em relação ao futuro, principalmente em cortes de juros. E se a Selic for cortada de 15 para 10,50 até 2027, como o Boletim Focus fala? Então, novamente, taxa de crescimento de 10%, dividendo de 1,40, 12,50 de custo de capital, que seria 10,50 da taxa de juros, mais 2 pontos percentuais de prêmio de risco. Então, o mercado exigiria essa taxa de retorno e o preço justo para isso seria de 55,80. Então, a mais segurança seria de 244%. Basicamente, seria o mercado exigir que a Caixa de Seguridade hoje saia dos 16,20 para os R$ 55. E o mesmo investidor que comprou hoje em 16,20 transformaria R$ 100.000 em R$ 344.000. Então, é essa a magia que existe na renda variável, que é basicamente uma reprecificação dos ativos seguindo um olhar de curto prazo. Por isso que o investidor que olha mais para o longo prazo, médio e longo prazo, ele consegue ter retornos bem positivos em renda variável. Quando o mercado está totalmente pessimista e não quer comprar ações porque o custo de capital e o prêmio de risco está em 17%, o investidor que compra nessa hora, o investidor pode estar comprando um ativo bastante descontado em grande parte das vezes. Então, esse mesmo investidor que faz essas compras em cenários mais adversos consegue surfar todo esse corte de juros que pode acontecer no futuro próximo. Isso não tem nada garantido, senhores. Não tem como eu garantir que o mercado vai precificar a Caixa de Seguridade em R$ 55 lá para 2027, 2028. Não tem como garantir isso. Mas se a empresa entregar o crescimento, os juros forem cortados, esse seria o preço justo pela fórmula, que é uma fórmula de valuation. É apenas aqui para vocês terem uma ideia quão bem precificado pode ser o ativo caso todas as premissas aconteçam. E vamos ser mais pessimistas. Vamos colocar que a Caixa de Seguridade vai crescer apenas 8,5% e a Selic vai ser apenas de 13% para os próximos anos. Com esses dados e o dividendo de 1,40, com o custo de capital de 15, que é a Selic mais o prêmio de risco, o preço justo da Caixa de Seguridade seria de 21,46. Então, mesmo com um crescimento menor e um corte leve na taxa de juros, a mais segurança ainda estaria de 32,72%. Então, vocês podem ver que olhando até para uma ótica mais pessimista em vários aspectos, de um leve corte de juros com um baixo crescimento, bem baixo, bem abaixo das médias, a seguradora ainda teria que ser reprecificada de uma forma bem mais acentuada. Seria uma alta de mais de 32% para os próximos anos, contando que a Selic seja cortada de 15% para 13%. Vocês podem ver que isso já aconteceu em outros períodos. O corte na taxa de juros fez com que a bolsa explodisse em anos seguintes. E com o corte de juros lá em 2016 para 2020, novamente um ciclo de forte alta. E o mesmo pode acontecer no futuro próximo e se concretize esse corte de juros para os próximos anos. E olhando aqui para a parte gráfica da seguradora, vocês podem ver que eu já destaco isso em vários vídeos, a seguradora ainda se mantém nesse longo canal lateral nos últimos anos. Desde 2024, ela continua nessa lateralidade. E geralmente isso pode levar a uma forte alta nos próximos anos, que é bem frequente nesses canais laterais de alta. Isso aqui é olhando a parte gráfica do ativo. O que pode também acontecer é o mercado ficar um pouco pessimista, acontecer algumas coisas negativas no curto prazo, ou até um crescimento bem mais abaixo do esperado, e a seguradora ser novamente reprecificada para essa faixa aqui de quase R$ 14. Então, essa é a balança que o investidor tem que ter. Se você está comprando agora, você tem que estar ciente que pode sim acontecer essa reversão aqui para os R$ 14, porque é a característica do mercado e isso já aconteceu nesses últimos 2 anos. Então, vocês podem ver que todo momento que tocou no topo do canal, teve uma reversão logo em seguida. Isso pode ser finalizado em qualquer momento do futuro e continuar uma alta bem expressiva para os próximos anos. Eu acredito que um dos motivos que podem levar a isso é principalmente o crescimento bem mais acelerado dos prêmios emitidos do seguro habitacional. Então, para isso,
teremos que ter realmente um corte de juros. Por isso que eu destaco bastante o corte de juros em relação a esse vídeo de Caixa de Seguridade e não somente um crescimento orgânico que não é característica do setor. Como eu mostrei para vocês, a alta taxa de juros afeta diretamente as unidades financiadas do financiamento habitacional. Então é um ponto de bastante atenção para a seguradora. Eu pessoalmente tenho Caixa de Seguridade na minha carteira. Eu já destaquei que em vários vídeos eu comprei Caixa de Seguridade, principalmente nesses preços aqui de quase R$ 14, e a minha posição de Caixa de Seguridade é bastante antiga. Eu comprei Caixa de Seguridade nesses preços aqui, onde lá em 2022 e 2023 ela era precificada a um PL praticamente parecido com o momento atual, um PL de quase 9 a 10 vezes. Então, é bem parecido com o momento atual. Essa é a visão que você tem que ter em relação à seguradora. Então é isso, pessoal, focando em alguns pontos aqui, novamente em relação ao possível corte de juros, que pode sim acontecer no futuro próximo. Não sabemos o quanto deve ser cortado em relação aos juros, mas alguma coisa deve ser cortada. Por isso que eu destaco fatores bastante pessimistas em relação a essa precificação pelo modelo de Gordon, para termos uma visão mais realista do que pode acontecer. Se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira, comenta aqui embaixo para eu saber se você está posicionado, assim como eu, na seguradora. Comenta aqui embaixo também se você acha que os juros podem ser sim cortados para os próximos anos. E se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.